vai começar a ver os livros poéticos. São 5 livros que são escritos de forma literária e por isso são conhecidos dessa forma. O primeiro deles é o livro de Jó, cujo tema é o sofrimento do justo. Poéticos mostram experiências do cotidiano reinterpretadas para que a gente possa ser ajudado. E nesse livro a gente vê a história de Jó, que era um personagem real que viveu na época de Gênesis, mais ou menos lá pelo capítulo 11, capítulo 12, numa cidade chamada Uz, no norte da Arábia. Jó era um homem temente a Deus, que era muito rico, tinha vários filhos e jumentos, ovelhas, gado, e Deus sempre havia abençoado a vida de Jó. E a história do livro mostra um dia Satanás entra na presença de Deus e enquanto Deus se gabava de Jó, você tá vendo meu servo? Ele é íntegro, se desvia do mal, tá sempre preocupado em fazer a minha vontade. O diabo veio logo dizendo, mas isso aí também é porque o Senhor sempre tá cuidando dele, botando numa redoma, nada pode atingir ele, só tá cuidando dele a pão de ló. Agora deixa eu tocar nas coisas dele pra ver como ele não vira as costas pro Senhor. Aí Deus falou, tá, tudo bem, vai lá, mexe nas coisas dele, mas nele não. O diabo foi e tirou todas as coisas dele. No mesmo dia, todos os bens dele foram roubados ou destruídos e todos os seus filhos morreram juntos. Quando Jó soube dessas coisas todas, a reação dele foi ficar muito triste, profundamente angustiado, mas ele respondeu, eu nasci nu e eu vou morrer nu. Tudo que eu tenho, Deus tinha me dado e agora Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Com essa reação já demonstrou que aquelas coisas não haviam subido à sua cabeça e não foram capazes de afastá-lo de Deus. O livro então, no segundo momento, conta que o diabo foi de novo na presença de Deus e Deus mais uma vez se gabou da fidelidade de Jó, da sua retidão. E o diabo falou, mas assim também é muito fácil, né? Agora deixa eu tocar na saúde dele pro senhor ver o que ele vai fazer. E Deus falou, tudo bem, você vai lá, toca na saúde dele, mas não na vida. E aí o diabo foi e Jó se tornou uma pessoa cheia de feridas da cabeça aos pés. Ele perdeu tudo, absolutamente tudo, inclusive a saúde. E durante os dias, a única forma como ele conseguia encontrar alívio era se coçando com um caco de telha. E depois disso, vieram os amigos que Jó tinha para verem a situação dele, talvez trazer algum conforto. Quando eles chegaram, ficaram tão estarrecidos com aquilo tudo que ficaram dias sem falar nada. Depois que eles começaram a conversar, eles ficaram exaltando a grandeza, a justiça de Deus, a soberania dele e começaram a insinuar que talvez Jó tivesse cometido algum pecado e por isso aquele sofrimento todo tinha se abatido sobre ele. E Jó sempre falou, não, eu não pequei, eu não pequei, eu não pequei. Ele sempre respondia confirmando que ele também cria em todas aquelas coisas que eles criam a respeito de Deus, mas dizendo, é por isso que eu não entendo, por que eu tô sofrendo? Depois que os amigos dele foram embora, Deus resolveu se revelar a Jó e falou, olha, você não sabe das coisas. Onde é que você estava quando eu comecei a criar todas as coisas? Onde é que você estava quando eu comecei a governar todo o universo? As coisas maiores e mais grandiosas ou as coisas menores e mais detalhistas? Onde você estava? Eu nunca te pedi seu conselho, mas eu posso te dar o meu. O que eu estou fazendo na sua vida, você não sabe ainda. E Deus deu toda aquela lição de sabedoria em Jó, colocou ele no devido lugar e Jó entendeu. Puxa, é mesmo, né? Eu te conhecia antes, né? Achava que eu te conhecia, mas agora eu tô conhecendo de fato. Depois de tudo isso que eu tô vivendo, depois de tudo isso que você tá falando pra mim. E Deus ordenou a Jó que fizesse oração pelos seus amigos, porque Deus tinha ficado chateado com as acusações dos amigos de Jó. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a vida dele. Ele ganhou tudo o que ele tinha perdido em dobro, a dos seus filhos, que ele teve outros filhos na mesma quantidade que ele teve antes. E o livro termina mostrando como Jó viveu muitos anos e viu seus filhos, seus netos, seus bisnetos, até a 4ª geração. Muitas pessoas pensam que o sofrimento é sempre consequência de algum pecado, mas isso não é verdade. No Evangelho de João, Jesus mesmo mostrou que nem sempre isso é assim. Lá no capítulo 9, ele e seus discípulos encontraram um homem que era cego de nascença. E a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus foi: quem foi que pecou para que ele nascesse
nascesse cego assim? Ele mesmo ou os seus pais? E Jesus fala, não foi nenhuma coisa nem outra. Ele nasceu assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. O livro de Jó também mostra que nem sempre o sofrimento está ligado ao pecado, ao contrário do que os amigos de Jó pensavam. Nesse livro, Jó é mostrado como alguém que não havia cometido nenhum pecado específico e, pelo contrário, se preocupava tanto em agradar a Deus que antecipadamente ele fazia sacrifícios por ele e pelos seus filhos. Deus é mostrado nesse livro como alguém que tem uma sabedoria, um poder e uma soberania que estão acima de qualquer outra coisa. E esse livro tem algumas revelações teológicas para nós, como a ação de seres espirituais, como a ressurreição dos mortos e como o caráter de Satanás, como o nosso eterno acusador. Quem escreveu esse livro pode ter sido Moisés, pode ter sido o rei Salomão, um dos amigos de Jó chamado Eliú ou o próprio Jó. De acordo com quem escreveu o livro, a data de escrita pode ter sido por volta de 1450 a.C., 950 a.C. ou mesmo muito antes, no século 22 a.C. O nome Jó vem do hebraico Iob, que significa perseguido e que no árabe significa arrependimento. E no grego é Iob. E o livro se passa no período patriarcal, depois do dilúvio e antes de Abraão. E o versículo-chave que contém o resumo da história do livro está no capítulo 1, verso 21. Jó disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E esse livro pode ser dividido como? Eu coloquei 4 partes. A primeira conta a respeito de Jó. Vai do capítulo 1, verso 1, até o verso 5. A segunda parte começa no verso 6 do capítulo 1 e vai até o capítulo 2, verso 10. E conta a história da conversa entre Deus e Satanás. A terceira divisão mostra Jó conversando com seus amigos e debatendo a respeito do sofrimento. Vai do capítulo 2, verso 11 até o capítulo 37. E a última divisão mostra Deus conversando com Jó. Vai do capítulo 38 até o fim do livro, no capítulo 42. E como é que Jesus pode ser visto aí? Primeiro, na pessoa de Jó, o justo sofredor. No capítulo 2, verso 3, está escrito assim: disse o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Lá em Isaías 53, nos versos 11 e 12, está escrito assim a respeito de Jesus: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Apesar de no livro de Jó ele está sendo retratado como alguém justo, lá em Romanos 3, no verso 12, fala assim: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Humanamente falando, Jó era uma pessoa íntegra, mas ele não era totalmente justo. Ninguém é justo. Desde que Adão fez a escolha que o transformou numa criatura, agora não 100% a imagem e semelhança de Deus, mas manchada pelo pecado, sendo alguém torto em seu interior. Jó também era torto. Nós também, toda a humanidade. O único verdadeiramente justo, verdadeiramente íntegro, era Jesus. E ele foi o justo verdadeiro que sofreu, e um sofrimento muito maior do que aquele que Jó experimentou. A gente também pode ver Jesus na pessoa do Redentor de Jó. Está lá no capítulo 19, de 25 a 27. Está escrito assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. E lá em Colossenses, no capítulo 1, versos 13 e 14, Paulo escreveu assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus é o nosso Redentor. Foi aquele que nos libertou do domínio do pecado, nos tirou das garras de Satanás e nos levou de volta para o domínio de Deus. E a gente também pode ver Jesus na pessoa do Criador, que a
aparece em Jó. Tá lá no capítulo 38, do verso 4 até o 7. Tá escrito assim: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Ainda na carta aos Colossenses, capítulo 1, nos versos 15 e 17, Paulo continua falando assim de Jesus: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Foi isso que João falou logo no início do seu evangelho, quando ele disse que todas as coisas foram feitas por Jesus e sem ele nada do que foi feito se fez. E que aplicações práticas a gente pode extrair daí? A primeira está numa das finalidades do sofrimento do justo. Enquanto Jó ia se mantendo fiel, crendo em Deus, apesar de tudo aquilo que ele estava sofrendo, ele estava dando um testemunho diante dos anjos e diante dos demônios de quem Deus era para ele, do que Deus representava na vida dele e como ele valorizava o relacionamento dele com Deus muito mais do que todas as coisas que ele havia perdido. Lá no finalzinho do capítulo 1, quando Jó soube que todos os filhos dele tinham morrido, soube que todos os seus bens haviam sido roubados e que ele havia perdido tudo, a reação dele foi dizer o seguinte: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E o último versículo fala assim: em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Com a gente às vezes é tão diferente, né? Às vezes por causa de uma bolha, uma unha encravada, uma reprovação numa prova, um emprego que a gente perdeu. Será que a gente às vezes não fica com vontade de dar as costas para Deus? Achar que não vale a pena? Ou a gente continua achando que com Deus todas essas coisas parecem muito menores e que Ele está no controle de todas as coisas? Será que não está faltando um pouquinho da atitude de Jó na nossa vida? Reconhecer que a gente veio para cá sem nada e olha só quanta coisa a gente já tem, tudo por obra e graça de Deus, por bênção dele, nos dando todas as coisas de que a gente necessita. E lembre-se que seja qual for o momento difícil que você esteja vivendo, Deus sempre vai providenciar para nós tudo o que for necessário para que a gente possa suportar aquela situação. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 13, Paulo escreveu assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus é fiel, confie na fidelidade dele. Se você está passando por isso, é porque ele já está dando para você tudo aquilo que você precisa para poder suportar. Uma segunda lição é que um outro propósito do sofrimento é fazer com que a gente se conheça a nós mesmos. No finalzinho do livro de Jó, depois que Deus argumenta com ele e mostra que ele, na realidade, por mais sábio que ele fosse, humanamente falando, na verdade ele não sabia muita coisa se comparado a Deus. E depois Deus acaba restaurando toda a vida de Jó. Ele teve o dobro de todas as riquezas que ele havia tido antes. E ele também voltou a ter a mesma quantidade de filhos que ele teve antes. Mas o mais importante foram as coisas que ele conseguiu aprender no meio disso tudo que ele passou. No capítulo 42, nos versos 5 e 6, Jó fala assim para Deus: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Para falar a verdade, a gente não tem muita noção de quem Deus é e de quem nós somos. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu tinha 18 anos de idade. E foi uma revolução na minha vida. Eu conheci uma felicidade, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. E para falar a verdade, depois que eu tive os meus pecados perdoados e comecei a andar com Ele, a impressão que eu tinha era que faltava muito pouco para Deus fazer na minha vida, para que eu estivesse pronta para ir morar com Ele no céu. Isso foi há 35 anos. E conforme o tempo foi passando, eu vivi muitas experiências boas e também vivi muitas experiências difíceis. E nessas experiências difíceis, eu fui aprendendo a me conhecer um pouco mais. Eu via coisas que estavam dentro do meu coração aflorando, que eu não conhecia, eu não sabia que eu era capaz daquelas coisas.
E ao longo do tempo, Deus foi me transformando, foi me tornando uma pessoa melhor do que eu era antes. E eu vou dizer pra você, a minha noção de quem eu sou, hoje em dia, é muito melhor do que a que eu tinha antes. Por isso, eu me considero, hoje em dia, uma pessoa muito pior do que eu me considerava quando eu comecei a andar com Jesus. Mas eu sou pior hoje do que eu era antes? Não. Eu sei que hoje em dia eu sou muito melhor. Só que a minha percepção melhorou muito. E hoje eu consigo me enxergar melhor. E vejo o quão longe eu ainda tô daquilo que Deus deseja fazer na minha vida. No Salmo 103, versos 13 e 14, está escrito assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Eu sou pó, você é pó, todos nós somos. Mas a gente tem uma tendência muito grande a esquecer disso. E as provações, o sofrimento, tem o poder de fazer a gente lembrar disso, que a gente não passa de pó. Quando a gente chega nesse ponto de finalmente compreender quem a gente é, aí sim, a gente fica pronto para receber tudo aquilo que Deus tem para nós, para deixar que Ele faça na nossa vida aquilo que Ele deseja fazer e operar toda a transformação maravilhosa que vai transformar a gente de um carvão num diamante. Uma terceira lição é que o sofrimento também tem um outro propósito na vida do justo, é tornar a sua vida mais frutífera. É isso que a gente vê ainda no capítulo 42, nos versículos 10, 12, 13 e 16. Lá está escrito assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Isso era o dobro do que ele tinha no início do livro. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas, a mesma quantidade que ele tinha antes. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. A vida de Jó se tornou muito mais frutífera do que era antes dele passar por todo esse sofrimento. E no nosso caso, ocorre a mesma coisa. Lá no Evangelho de João, Jesus falou assim para os seus discípulos durante a última ceia, no capítulo 15, versos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Imagine que Jesus então é uma videira e nós somos ramos presos nessa videira. Você está produzindo fruto e eu também. Mas o que um agricultor faz? Todos os anos, e isso é verdade, todos os anos as videiras precisam ser podadas, senão elas vão parar de dar fruto. E ele vai e corta os ramos, poda, ele não elimina, ele diminui, para que eles possam vir com muito mais força e produzir mais frutos do que no ano anterior. Vamos imaginar que nessa poda, Jesus chega e pá, cortou um pedaço do meu braço. Isso dói bastante, né? Pois é, ser podado por Deus muitas vezes dói muito. Mas no final, a gente se torna alguém muito mais frutífero, muito melhor do que a gente era antes. Então, não resista quando Deus quiser podar você. Deixe, permita, para que você se torne uma videira que vai dar muita flor e depois muito fruto. E uma última lição é que o livro de Jó é uma ilustração de verdades bíblicas que a gente encontra lá em Romanos 8:28 e em Hebreus 12, de 5 a 6. Em Jó 5, versos 17 e 18, está escrito assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Em Romanos 8:28, Paulo fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É pro nosso bem que Deus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida. E lá em Hebreus, no capítulo 12, versos 5 e 6, fala assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se você vê uma criança fazendo malcriação na rua, esperneando, batendo na cara da mãe, dando chute no pai, por mais absurdo que você possa achar aquela situação, você não vai interferir
queria. Não é seu filho. Mas se um filho meu estivesse fazendo alguma coisa dessa, eu ia me importar muito. E eu ia me sentir na obrigação de corrigir aquela criança pro bem dela. O que ia acontecer com esse serzinho quando crescesse e se tornasse alguém que não havia sido corrigido e que achasse que poderia conseguir todas as coisas na base do grito, do choro, do esperneio? Ia ser um adulto muito infeliz. Então, quando a gente se importa com alguém, a gente se preocupa em corrigir essa pessoa com amor, pro bem dela. E entre Deus e nós ocorre a mesma coisa. Ele me ama e ele te ama. Ele tá super interessado no seu progresso e no meu. E por isso, ele permite que essas situações aconteçam na nossa vida para ir nos corrigindo, nos disciplinando, tornando a gente a cada dia menos torto do que no dia anterior. E indo caminhando cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus, recobrando aquilo que Adão havia perdido no paraíso. Esse é o resumo do livro de Jó. Na próxima semana, a gente vai ver o segundo livro poético, que é o livro de Salmos. Eu espero que você se sinta estimulado a ir procurando, lendo na sua Bíblia, vendo que outras coisas existem lá que eu não estou mencionando. O nosso tempo é curtinho, não dá para abordar tudo, mas tem muita coisa maravilhosa lá. Vai dar uma olhadinha, eu encontro você na semana que vem.